Agora sim, no meu destino de intercâmbio. E hoje eu vou contar para vocês as minhas primeiras impressões dessas minhas 2 primeiras semanas aqui em Malta. Para quem não me conhece, meu nome é Aide Maia. Eu estou compartilhando aqui com vocês a respeito do meu intercâmbio, no meu intercâmbio na Europa para aprender inglês. Então vamos lá. Bom, se você não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, já curte esse vídeo, que eu me comprometo que vou trazer sempre conteúdos interessantes por aqui e principalmente nessa série de vídeos sobre o meu intercâmbio. Vamos lá! Eu quero contar para vocês a respeito dessa experiência e como vocês já puderam saber no vídeo anterior que eu falei da minha estadia em Barcelona, tudo para mim está sendo totalmente novo, uma experiência completamente diferente, afinal de contas é a minha primeira viagem internacional. Aqui está sendo o meu segundo destino, o primeiro destino foi Barcelona, e esse destino, Malta, está sendo meu destino que de fato eu vou ficar por 2 meses, com o objetivo de aprender inglês e de fato viver toda essa experiência local, e eu quero contar um pouco mais para vocês a respeito disso. Eu cheguei aqui em Malta em 2 semanas, eu cheguei aqui dia 5 de agosto, e desde então eu estou vivendo essa experiência, indo para a escola, aproveitando a cidade, conseguindo turistar e conciliar a minha vida de trabalho, a minha vida com as minhas tarefas profissionais no Brasil, com a vida que eu estou vivendo aqui, que é um pouco nova para mim. Afinal de contas, é como se eu tivesse voltado no tempo, já que eu estou tendo uma vida de estudante agora. E aí, tem muita coisa que eu queria já compartilhar. E assim, eu até confesso que eu perdi um pouco o time, que eu queria estar gravando esse vídeo na primeira semana, que eu estava aqui de fato. Mas aí entra já no primeiro ponto. Quando a gente vem viver essa experiência, a gente de fato tem que se entregar a ela com todas as situações que vierem a surgir, os prós, os contras, as vivências completamente, porque de fato é tudo muito novo. Eu imaginava que quando eu chegasse aqui, de fato a minha vida já estaria toda alinhada e eu conseguiria conciliar todos os meus negócios no Brasil com aqui. Porém, tem a questão do fuso, a adaptação, a nova rotina, e tudo isso dá uma embaralhada e a gente tem que ir se ajustando. Então essas 2 primeiras semanas aí foram para mim de fato de ajuste e adaptação. Eu queria falar com vocês primeiro a respeito do porquê que eu escolhi Malta para estudar inglês. Eu sei que muitas das vezes quando a gente pensa em intercâmbio para estudar inglês, a gente acaba pensando nos Estados Unidos, outros países que de fato têm uma grande influência referente ao inglês, e quando a gente pensa na Europa, a Europa não tem todos os países que falam inglês. Na verdade, é muito diverso a língua. Porém, o inglês ele é um idioma mundial, e com isso a gente consegue ter dentro da Europa países que têm como primeira língua o inglês. E assim é Malta. 2 idiomas principais sendo o inglês, por aqui ser uma colônia britânica, que aqui foi colonizada pela uma colônia britânica, e nós temos o maltês também. Porém, aqui você escuta na maioria dos lugares o inglês de fato. E eu escolhi aqui porque, além de eu conseguir conciliar de fato em aprender a língua inglesa, eu conseguiria conhecer esse país lindo, rico em arquitetura e lindo em ricas paisagens naturais. Aqui a gente pode aproveitar em um mesmo dia uma arquitetura bela como essa, que é aqui em Valeta, como também você pode no início do dia ir para a praia, como quem me acompanha lá no Instagram consegue ver, que antes de ir para aula eu ainda consigo curtir uma prainha. Então é um destino muito rico em absorver, rico em cultura e rico de coisas para você fazer, e é muito incrível por isso. Então esse foi um dos principais motivos, além do que, quando você pesquisa sobre Malta, você se apaixona por tudo isso que a cidade, do que o país de fato tem para mostrar, porque Malta é uma ilha que tem várias cidades, inclusive até um arquipélago que tem outras ilhas por aqui, e você consegue conhecer muita coisa. Então quando você olha aquelas imagens lindas do Pinterest, do Google, você se pega pensando assim, meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar. Então hoje o que eu estou vivendo aqui nessa experiência é de fato realizando um sonho. E agora, contando para vocês essa expectativa de ver tudo isso no Google, pelo Pinterest e vivendo de fato qual que é a realidade. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês que quando eu cheguei aqui, eu tive um impacto inicial, porque eu cheguei de noite. E quando você olha para Malta, nas fotos, você vê muito isso. Uma arquitetura muito marcante, essa paleta de cores bege. Inclusive, depois eu quero falar disso para vocês, das minhas escolhas de roupas para vir para Malta, já que eu vim apenas com uma mala de mão.
E aí, só que quando eu cheguei de noite, você encontra com um lugar extremamente diferente daquilo que você imagina na sua cabeça. Foi bem assim caótico para mim, porque quando eu cheguei no centro de St. Julian's. St. Julian's é uma cidade, e essa cidade de noite, num sábado, ela é extremamente caótica. Então eu tive esse impacto que naquele primeiro momento me fez assim, meu Deus, pensar se era essa cidade esse país que eu tinha escolhido para passar os próximos 2 meses. Mas logo pela manhã tudo clareou e eu consegui ver que de fato aqui é tão lindo quanto nas imagens, quanto tudo aquilo que eu via pelo Google. Viver isso daqui está sendo algo muito inédito para mim por toda a questão da rotina, mas Malta em si proporciona para a gente vivências muito distintas de, por exemplo, você estar num lugar que ele tem uma cultura histórica muito viva. Eu estou aqui em Valletta e a gente consegue ver como que é preservada a arquitetura local, assim como os outros locais, né? Então, por exemplo, eu moro na cidade de Swick, que é um bairro, tá? Aqui as cidades são como bairros. E você vê muito essa arquitetura mais local, essa repetição da paleta de cores de Malta, que é algo bem marcante na cidade. O dia a dia está sendo uma adaptação. Aqui, por exemplo, o meu horário da aula, ele é de 12h30 às 3h45. Com isso eu tenho ali o horário do almoço e o horário da tarde pego um pouquinho, mas pelo fato de o meu corpo estar um pouco no horário do Brasil, coincide com o horário que eu estou almoçando depois da aula, é o horário que eu almoçava no Brasil, e assim eu estou indo fazendo esses ajustes. Na minha escola, eu fiz a matrícula em uma escola pequena, com isso não tem brasileiros na minha escola, o que é muito bom para mim, porque de fato faz com que eu fique imersa na língua. Aqui tem muitas pessoas que falam o espanhol, eu até tô brincando que depois dessa experiência, acredito eu que quando eu voltar para o Brasil, eu voltarei trilingue, falando português, espanhol e inglês, assim eu espero. A escola está sendo muito boa e a vivência da casa também está sendo muito boa. Em relação a Malta, Malta é um destino que você consegue curtir se você for da noite, assim como você consegue curtir se você for uma pessoa como eu, que gosta do dia. Aqui tem bastante adolescente, bastante estudante que gosta da farra. Inclusive tem uma área que chama Paceville, que é uma área do furdunço, do agito, para você ir curtir, mas se você, assim como eu, não gosta do agito, quer curtir algo mais de leve, você consegue curtir toda essa cidade e tudo que tem a proporcionar, que são as praias, essa arquitetura local, esses passeios mais tranquilos, e isso é muito, muito bom. Outro ponto que eu queria comentar a respeito da comida. Até nesse momento, não comi nada de tão especial assim, então a maioria dos dias eu tô fazendo as minhas alimentações em casa, o que tá sendo bom, que me gera uma economia. E também porque, de fato, eu não comi nada sensacional na rua para falar assim, nossa, tá valendo a pena comer fora. Num todo, outra coisa que eu acho importante falar é a respeito dos preços. Comparado a Barcelona, aqui tem um preço bom, a gente consegue, não é mais barato que Barcelona, algumas coisas eu achei mais barato em Barcelona, mas a gente espera que por ser uma ilha, de fato tem algumas coisas mais caras, mas está dentro da média do que eu estava esperando. No fim, a Malta está dentro das minhas expectativas, tudo que eu estou vivendo está sendo compatível com aquilo que eu queria viver de fato. E assim, eu espero que as próximas semanas e até o final desses 2 meses eu viva muitas coisas boas para poder compartilhar aqui com vocês. Se vocês querem que eu continue compartilhando a respeito dessa experiência, se vocês tiverem dúvidas a respeito do intercâmbio, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e também de me seguir lá no Instagram para a gente estar acompanhando, estar nos compartilhando aí a respeito dessas experiências em Malta. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.